gente aqui hoje, continuando o nosso seminário. Então, hoje com o tema Canto e Danço Kidara, que vai ser a primeira roda, com Luísa Fonseca, do Rio Grande do Norte, com Sânzia, também do Rio Grande do Norte, Giovana Simões, de Pernambuco, Jaine Muniz, do Espírito Santo, e Beth da Mata, na mediação também. Então, convido todos vocês a virem aqui e sentar-se. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. Bom, eu sou Beth da Mata, meu nome é Beth da Mata, e primeiro eu queria agradecer o convite da Jaqueline, agradecer a esse projeto incrível do BNB, a esse projeto importante de aquisição de obras, né, para um acervo. A gente vê isso no Nordeste. Esse lugar no Nordeste é muito precário, né, de aquisições, porque normalmente a gente recebe doações, né? Na minha época era muito difícil a gente conseguir manter o programa de aquisição de obras. Então, ver o Banco do Nordeste fazer esse apanhado, se envolvendo com curadores locais ou artistas, e trazendo para a gente aqui essas novas aquisições, é para aplaudir mesmo, e eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto, desse momento tão importante. Então, bom, esse meu lugar, a mesa, cadê ela, que eu me perdi já aqui? Estou desastrada hoje. Bom, Canto e Danço Kidara, né, contornos políticos e sociais das estruturas corporais. Eu achei bem bacana participar dessa mesa, porque na abertura em Recife eu fiquei numa parte mais institucional e educacional. Mas isso fala muito de quem eu sou e da minha trajetória, né, como artista. E porque eu sempre digo que em todos os espaços que eu ocupo, é a artista que vem primeiro. Eu adoro o termo do Ricardo Basbal, né, que ele fala muito do artista, etc. E eu me sinto muito isso. Não era tão comum, hoje em dia a gente vê todos os artistas, eles ocupam tantos lugares, e inclusive linguagens distintas, como música e performance, ou mesmo até a parte de design, enfim. Hoje é mais comum, e eu fico também, eu acho que o corpo ele participa mesmo ativamente de todos os espaços, e a gente é que precisa estar atento também às nossas necessidades para fazer parte dele. Eu não trouxe um programa aqui para falar por ordem. Eu acho que eu estou acompanhando a fala do Solon. Ontem a mesa também foi essa coisa solta, porque afinal é uma roda de conversa, né? E eu acho que fica mais atraente mesmo, né? Para vocês, para a gente e para vocês. Eu vou falar um pouco de Beth artista, né? De quem eu sou. E como a gente está falando de contornos políticos e sociais das estruturas corporais, eu trago um pouco a exposição que eu fiz. Eu vou misturar a Beth artista, Beth curadora. A curadoria em Recife me veio logo de pronto uma lacuna que a gente teve muito grande, para quem é de Recife aqui sabe. Da geração 2000, eu sou da geração 2000, então a gente teve um boom da geração 2000, a gente teve um movimento político muito interessante, o Gil no Ministério da Cultura, o governo de Lula, Recife estava incrível, prédios sendo ocupados por artistas, como a gente vê hoje acontecendo aqui. E naquela época, eu fiz esse trabalho que está aqui.
E quando eu estava na gestão do museu, eu ficava pensando, gente, cadê os artistas da geração 2010, 2020? Veja, eu não falo... Claro que a gente tem artistas dessas outras gerações, mas a gente não tem esse conjunto de artistas, como a gente vê hoje aqui em Fortaleza e como a gente agora vê em Recife. Então, eu acho que até o pós-pandemia deu essa... meio que brotou, e que isso é muito bom. Pensando nisso, eu quero fazer esse confronto dessa geração 2000 e vamos ver o que tem de diferente, ou do que tem o que permanece, o que se mantém, dessa relação, desse confronto mesmo. E foi muito bom, porque a gente vê uma geração 2000 muito branca, muito masculina. Isso é um ponto que foi percebido, mas a gente vê, aí partindo da questão realmente da prática artística, a gente vê muito suportes variados, e a gente vê vídeo, a gente vê uma linguagem que é muito, eu acho, daquela geração também. A gente estava ali na geração 80, 90, e os anos 2000 ainda tem a questão da performance também muito forte. E geração 2020 são práticas muito mais voltadas para o corpo, para a sua memória, para memórias íntimas, para a pintura, o desenho. Eu acho que essa coisa mais voltada para o ateliê, aquarela, pintura a óleo, que eu fico encantada com isso, né? Porque a gente, nos anos 2000, ninguém pintava com tinta a óleo. Isso era... Hoje eu vejo artistas passando verniz após a pintura, a tinta a óleo. Então, daqui a pouco a gente vai ter o vernissagem realmente como se fazia antigamente. E era essa questão que eu queria trazer lá em Recife. E para cá, para falar de minha artista, como o vídeo é uma performance coletiva numa avenida super movimentada de Recife, e eu proponho um acontecimento bucólico, um acontecimento de olhar para a cidade com um olhar mais generoso e uma certa ignorância ao caos. E aí eu fiz esse piquenique na Avenida Agamenon Magalhães e trabalho muito com a questão do áudio. O áudio, para mim, o som, para mim, nos meus vídeos, eles não estão muito presentes. Nesse caso, ele não tem som. Ele está em slow motion. Eu adorei porque, como ele foi gravado em fita VHS pequenininha, você vê que a qualidade da imagem não é lá muito boa, e eu acho isso muito bom. E para mim ele ganhou ganhou a história também nessa apresentação aqui. E para cá eu trouxe esse trabalho. Na verdade, é um exemplo de um trabalho. Eu fiz, em 2015, eu fiz esse trabalho no SESC, em Garanhuns. Eu fui convidada para fazer uma individual, e eu chamei a Juliana Notari para fazer comigo. E esse trabalho era uma sala enorme, com esse mar projetado nessa parede, que sangrava. O céu sangrava no teto e o mar no piso. E um convite, a sala fechada, e um convite com as conchas do mar no chão, para que a pessoa pudesse, então, ali em Garanhuns, vislumbrar o mar. Em São Paulo, eu moro lá há 6 anos, e eu comecei já a ter essa síndrome de querer voltar mesmo, sabe? De não ter o mar, isso me fazer mal. Para vocês terem ideia da minha relação com o mar, eu morando em São Paulo, 2 anos que eu já estava lá, e eu já vou a São Paulo há muitos anos. 2 anos lá, eu desci para Santos. Vamos para Santos, vamos descer, vamos subir, desci. Mas isso eu nunca atinei que era descer de verdade, porque para mim era a linguagem que se falava. E aí eu comecei a descer. Aí eu fiz, ué, Suzana, como assim a gente está descendo? Ela disse, Beth, a gente está 800 metros acima do mar. E eu, caramba, a minha referência é tão forte do mar, que a força, eu queria ter um mar em São Paulo, mesmo que fosse, né, o interno ele existia. Eu queria o horizonte. E aí surge esse segundo trabalho, que é o Mar de Dentro,
foi uma curadoria, e mais uma vez esse corpo de artista atuando como uma diretora artística de uma galeria. Era a minha despedida dessa galeria em São Paulo, e eu fiz essa última exposição e trouxe esse trabalho, revisitei esse trabalho com um vídeo, um outro vídeo. O primeiro era da minha infância, do mar. Esse segundo, agora, do meu filho já adulto, surfista, e nada mais legítimo do que ter o mar dele. Ele mandou para mim, e foi logo pós-pandemia. E eu comprei conchas do mar e nomeei como Mar de Dentro. Então, acompanha uma plaquinha que vai junto dessa... É uma videoinstalação. E, a partir desse vídeo, eu fiz toda a curadoria, né? Convidei as artistas, e os trabalhos estavam muito coerentes com essa ideia de corpo, paisagem e poesia. E aí, por isso que eu trago aqui, para vocês entenderem, porque esse lugar ainda, para mim, é meio confuso de artista gestora, artista curadora, artista cozinheira. E, atualmente, eu ocupo institucional de uma galeria. Eu também sou gestora executiva do Instituto Mandacaru, com sede em São Paulo, mas eu também tenho participação em direção artística de uma feira de arte de Pernambuco, e um projeto na ONU maravilhoso que a gente está levando, que inclusive tem artistas daqui dessa exposição que estão indo com a gente. Então é isso, é esse lugar muito fragmentado, e que às vezes dá muito trabalho. Isso me é muito caro também, porque a gente se perde ou se mistura muito, né? Mas, bom, eu estou feliz com isso. Bom, isso é um pouco do que eu queria trazer para essa roda de conversa. E eu queria chamar a nossa primeira convidada, que eu já me perdi. Eu acho que não, é a Luísa, É porque a gente estava aqui combinando quem queria falar primeiro. E a Luísa, eu decidi que eu ia falar uma por uma. Luísa Fonseca, é do Rio Grande do Norte, é designer, editorial e artista visual. Através da pintura e do desenho, se dedica a investigar elementos do cotidiano, de modo a colocar em evidência o encanto do comum a partir de perspectivas particulares. Formada em design pela UFRN, atualmente é pós-graduanda na especialização de design editorial pelo NESP. A palavra é sua. Alô. Olá, boa tarde. Tá um pouquinho defasada essa apresentação, porque há um mês estou morando agora em João Pessoa, porque sou designer e agora passei no concurso para lá, estou trabalhando para o Jornal do Estado. O meu trabalho, eu pinto, desenho, e eu acho que é muito sobre o cotidiano, sobre procurar a beleza nas coisas pequenas, no banal, no que, enfim, fujo dos assuntos grandes, eu acho. Foco muito no que me rodeia, que são, em geral, amigos, amores, família e muito também do ambiente doméstico, que é o que está próximo de mim. E também muito autorretratos, porque, enfim, coisas mais íntimas. Inclusive, eu acho que eu tenho uma grande dificuldade de estar aqui agora, de falar, porque eu acho que é muito íntimo, assim, as coisas que eu faço. Não que tenha muitos grandes traumas, ou, enfim, às vezes é só uma besteira, assim, mas para mim é muito, não sei, ficar falando sobre o meu trabalho, às vezes me sinto muito exposta, mas vamos lá. Eu organizei um portfólio, sim, e aí vou comentando alguns trabalhos, vou passar bem rápido, assim, porque tentei enxutar, mas ficou extenso. Enfim. Eu acho que eu também sou fotógrafa. É esquisito colocar assim, eu não me vejo muito como fotógrafa, mas eu sempre parto da fotografia como referência
da imagem para o meu trabalho em pintura ou desenho. E eu sempre tiro fotos, ando tirando fotos, e aí quando eu vou pintar, eu vou rolando minha galeria, ou então faço sessões de fotos com algum objetivo mais específico. E eu acho que esse foi um desses casos que era um encontro de amigos na minha casa e eu fui tirando fotos. E essa foi uma foto assim que deu aquelas fotos erradas. Eu tenho uma cybershot que eu gosto de andar pela rua sem medo de ser assaltada com o celular. E aí eu tiro fotos, pra mim fica mais seguro. E aí eu também gosto dessa estética do flash, de trazer elementos típicos da fotografia para a pintura e fazer essa tradução. E aí eu acho que tem muito também desse recorte fotográfico, esse aspecto da fotografia no meu trabalho. Esse aqui, especificamente, a sequência mais recente para os trabalhos mais antigos, e esse tinha a pretensão de ser uma série, que não sei se vai ser, enfim, que é uma brincadeira com o gênero do retrato. Então, eu faço retrato, mas em vez de me focar nas figuras, eu quero focar no espaço entre as figuras, no espaço entre corpos. Eu acho que tem outro na sequência depois. Outra coisa que eu faço, que eu gosto de pensar nas cores, às vezes as cores vêm antes do tema, eu penso primeiro nas cores para depois decidir exatamente o que é que eu quero trazer. E também tem muito no meu processo de manipulação digital. Então, eu tenho minha foto, e aí no Photoshop eu pego, faço recortes, eu mudo as cores, faço recortes, mudo as coisas de lugar. E gosto de pensar na paleta, assim, na coisa da técnica. Eu tenho muito prazer enquanto eu faço, assim, do processo, do pintar, do ato, assim, de pensar em paletas reduzidas, em que materiais explorar. Eita. Não pode ser. Que eu acho que eu ainda fico dentro de uma zona de conforto, assim, na pintura figurativa e tal, mas na acrílica, ou em óleo, ou em guache, aquarela. Mas eu sinto que eu gosto de, dentro disso, ir fazendo alguma coisinha mais diferente, assim. Esse aqui seria a série daquela primeira também, pensando na distância entre as figuras, entre os corpos. E é uma coisa também bem forte, eu acho, da fotografia. Às vezes as palavras aparecem também na minha produção, embora eu tenha muita dificuldade com elas. E aí, eu acho que, pela pandemia, aquela coisa, eu fiquei muito trancada em casa. Eu levei, eu acho que o isolamento muito a sério, talvez um pouco mais do que eu deveria. E aí, essa de 2022, mas ainda estava nessa vibe. E aí, eu acho que nesse momento aparece muito da casa, do ambiente doméstico, nas minhas produções. Muito desses detalhes. Que foi um período também que eu pintei bastante. Eu me formei em 2019 em design. E aí eu já pintava, assim, mas eu acho que eu comecei a levar mais a sério e ter um ritmo maior e me colocar mais, assim, minhas questões na pintura, porque eu me formei, ainda não trabalhava assim, então todo meu tempo livre eu ficava pintando. E aí a gente estendeu também para esse período pandêmico. Esse aqui é um desenho que eu faço menos, lápis de cor, e isso surgiu primeiro porque eu fiquei pensando muito na Clara Moreira, que ela faz, que é uma grande referência, assim, que ela faz muitos desenhos de lápis de cor e muito autorretrato. Inclusive, para mim, uma loucura da vida eu estar aqui expondo junto com ela, porque, enfim, antes já era uma... Enfim, admirava muito, eu acho muito absurdo. Enfim, não que esteja próximo, assim, da Clara Moreira, mas, enfim, ela estava circulando, e aí eu acho que eu trouxe alguma coisa. Eu faço muito autorretrato, assim, porque eu acho que eu também sou um modelo mais fácil, eu estou sempre comigo.
Desde criança eu ficava me olhando no espelho e fazendo esses desenhos assim. Enfim. Um teste assim, de materiais também. Eu acho que também vem muito como registro meu trabalho assim, de momentos. Isso aqui foi um dia... Acho que foi a primeira vez que eu viajei sozinha, fui para Recife. E tem Geoneide, que também está aqui expondo com a gente. Que foi um dia, enfim, muito bom. Eu estava num momento meio para baixo. E aí eu fiz um trabalho de registro desse dia, assim, e também brincando um pouco com o óleo e a acrílica, que aqui eu fiz uma camada de acrílica monocromática e em cima eu vim com óleo para, enfim, brincar com as texturas. Outra coisa também, assim, essa certa brincadeira entre linguagens, entre a fotografia e a pintura. Esse é um guache em A3. Essa é a modelo. Essa eu acho a maior que eu tenho, assim, de 1,20 m. E eu acho que é muito disso de procurar a beleza, assim, nas coisas do dia a dia. E coisas que são mais... Assim, um retrato da minha vida. Eu acho que é muito egocêntrico, talvez, o trabalho, assim, é sempre sobre mim, sobre... Enfim, essas coisas que eu fico tímida. Isso aqui também aspirou a ser uma série sobre meus lugares. Esse é um cenário bem reconhecível para quem mora em Natal, que já passou por lá. E... eu acho que eu tenho uma dificuldade com paisagens, com essas coisas de perspectiva, coisinhas mais... ângulos mais retos. Eu acho que o que mais me encanta são as figuras humanas, é o corpo, que é o tema aqui da nossa mesa também. E eu gosto do trabalho final, mas eu acho que o processo é meio enfadonho para mim. E para mim é muito importante o ato de estar pintando. Por exemplo, uma figura humana que eu gosto, que é essa que eu mencionei, que aqui também eu manipulei no computador, joguei a saturação lá para cima e eu faço esse rascunho digital sempre antes de pintar. Esse aqui está aqui exposto, que esse, originalmente, eu tinha sido convidada a fazer a capa de um livro, né, que eu sou designer editorial e, eventualmente, eu trabalho na editora também, mas aí essa é uma editora por fora que me convidou para fazer a capa de um livro. E eu fiz vários rascunhos, assim, estava desenvolvendo a ideia, sendo que, enfim, teve algum erro de comunicação, e aí, quando chegou no cliente, não era nada, o autor, né, não era nada que ele pensava. Eu fui para outro caminho e, enfim, o editor faltou me comunicar. Enfim, ficou guardado na minha gaveta por algum tempo, os rascunhos, e depois eu achei que deveria levar adiante, e aí fui pintar em tela. Eu só fiquei mais de um ano fazendo esse. Outra foto, que era aquelas fotos que dão errado, eu estava tirando fotos para pintar, sendo que essa disparou sozinha, sendo que eu achei a mais interessante, que é uma pequenininha em óleo, que são as perninhas da minha mãe. Minha mãe também está muito presente no meu trabalho. Ela também posou com as mãozinhas dela aqui. Eu acho que também tem muita música, às vezes, assim. Música é uma referência para mim, que eu sou uma pessoa pouco eclética, eu acho, musicalmente. Só escuto MPB e aí... eu escuto muita música, então, às vezes, aparece alguma coisa assim. Essa aqui é Problema da Casa de França. Uma conterrânea. Eu acho que vão entrar agora numas pinturas mais da época da pandemia, que eu nem gosto de revisitar, me dá um mal-estar, assim. Essa aqui é da janela da esquina do meu apartamento lá em Natal.
E aí descobri essa música de Gilberto Gil, que ele nos anos 70 estava cantando sobre a pandemia de 2020, achei a coincidência. Que ele fala, enfim, dessa esquina pelo menos posso ver o movimento dos carros, enfim, ele vim de casa porque estava insuportável falar pelo telefone. E, bom, esse aqui também eu quase não trazia, mas eu acho que foi importante na minha trajetória, que foi uma pequena série também de autorretratos desta época. Eu não sei, me incomoda um pouco ficar voltando nisso, nesse momento, assim, não gosto muito de lembrar, acho meio... Não sei, foi tão explorado, assim, a pandemia e tal. Eu tenho alguma... não sei, uma resistência. Mas essa pintura rodou um pouco, assim, teve uma... como é que chama? Viralizou um pouquinho, vamos dizer assim. Sim, são 6 autorretratos. Que aí eu exploro também questões do corpo, porque meu corpo se alterou, né, na pandemia, eu engordei um pouquinho. E aí eu fiquei pensando sobre essas coisas, sobre alimentação, que também comecei a cozinhar muito mais. E outro exemplo, assim, deste momento. Eu acho que esse trabalho é um pouco sobre esse momento também, de estar falando dessa dificuldade. E eu acho que também, por algum tempo, tinha alguma coisa de não conseguir soltar muito a mão, de achar que eu queria me aproximar muito da minha referência fotográfica e me sentia que isso me prendia. E esse aqui foi um exercício que eu tentei fazer o desenho assim, o mais fiel possível à imagem, à foto. E em cima eu dei como se fosse uma rasurada com um desenho cego. Algo que eu não costumo fazer muito, que é misturar técnicas. Aqui tem recortes e tem guache, colagem, grafite. E as palavras. Novamente, minha mãe. Essa é uma série sobre solitude, que era uma questão muito importante para mim naquele momento. E aí a coisa era conversar com amigos meus sobre o que é que você gosta de fazer quando você está acompanhado só de si mesmo. E a gente conversava sobre isso, escolhia uma atividade que essa pessoa gostava de fazer sozinha, e eu ia de encontro a ela e fazia uma sessão de fotos. Ou seja, era sobre a solidão, assim, mas não estava sozinha, eu estava lá, era um trabalho meio colaborativo. E aí, geralmente as pessoas escolheram o ambiente doméstico de casa, e também nessa época eu fiz essas várias pinturas, em sua maior parte dentro de casa. Esse aqui é meu pai, que gosta de ficar vendo shows no YouTube. Esse aqui eu não alterei muito as cores, a casa do meu pai é desse jeito mesmo, ele gosta das coisas bem coloridas e vermelhas. E tem coisa assim que eu falo que é muito sobre mim, sobre, enfim, autorreferente, mas eu acho que às vezes, como é muito íntimo, assim, é muito do meu universo, mas acaba causando identificações de outras pessoas, porque, claro, meu trabalho está inserido no tempo, no espaço, enfim, e eu acho interessante depois que pessoas foram falar sobre o meu trabalho, sobre coisas simples, assim, por exemplo, esse azulejo no chão, isso é uma coisa muito específica, Nordeste, Brasil, que jamais passou por minha cabeça na hora que eu estava fazendo. Então, eu acho que tem algo, assim, para além, óbvio, né? O trabalho vai para o mundo, enfim, mas eu acho que tem uma coisa, assim, de um retrato do momento e do lugar. Essa é uma das primeiras também, quando eu comecei a
a pintar mais a sério, vamos falar desse modo. Mais música, essa é do Jorge Ben. Essa aqui é de Uma Dor de Cotovelo no Coração Partido, que eu acho que foi que inaugurou assim. Não, na verdade, esta daqui, eu acho que essa aí não foi uma foto minha, mas quando eu comecei a me apropriar assim da foto e de brincar com cores e recortes. Que eu acho que essa também foi quando eu comecei a me botar mais na pintura, porque acho que antes eu fazia algo como estudo, como pego imagens por aí, copio, enfim, um passatempo. Mas eu acho que também junto com o processo terapêutico, por isso que é meio complicado assim estar falando, porque eu acho que tem muito de terapia envolvida. E aí quando eu fui, enfim, olhar mais para dentro, e aí isso refletiu em imagens. E aí eu mostro algumas coisas, para mim mostrar é mais fácil do que dizer. E é isto. Eu acho que a Carlos leu, pronto. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente terminou aqui, mudamos. Agora eu vou apresentar a Gil Simões, é uma artista visual pernambucana, minha conterrânea e não contemporânea, cuja paixão pela pintura e desenho se reflete em sua expressiva obra. Nascida e criada em Recife, Pernambuco, Gil dedica-se a explorar temas que ecoam suas vivências e afinidades, abordando questões como a vaidade e o adoecimento da geração Instagram, a exaustão materna e o tarô. Já tem uma carreira artística de 10 anos e já fez parte de várias exposições coletivas e individuais. Obrigada, Beth. Eu quero que você fale um pouco também do criatório, viu? Você não tem aqui, mas espero que você pelo menos dê uma pincelada. Falo, no final eu falo. Olá, eu sou Gil Simões, sou artista visual, taróloga e mãe. E eu não tenho uma educação formal como artista, todo o meu repertório ele foi adquirido através da minha prática autodidata, do meu consumo cultural e das minhas vivências pessoais. Eu sempre fui uma criança muito criativa, que estava sempre desenhando, sempre buscando me expressar artisticamente. Fui muito incentivada também pela minha mãe, pela minha madrinha. E eu desenhava muito, pintava, costurava, bordava, fazia minhas próprias roupas. E aí, a minha trajetória como artista visual, ela começa em 2013. Na época eu morava em Berlim. E eu estava, naquele momento, depois de 10 anos trabalhando no mercado de moda, eu tinha acabado de fechar minha confecção, eu era estilista, tinha uma marca, tinha uma loja, e acabei me tornando mais empresária do que criadora, e aí eu perdi muito do prazer que eu tinha naquele trabalho. Então, foi um momento em que eu decidi dar uma parada mesmo para repensar minha carreira, me redescobrir. E, assim, apesar de gostar muito de trabalhar com a criação de moda, eu queria e precisava trabalhar de uma forma mais independente e conseguir dar vazão à minha criatividade sem depender de uma grande estrutura e de uma cadeia de produção. Então, foi um momento em que eu estava experimentando livremente e decidi
experimentar produzir uma peça de roupa em que eu me apropriasse de todas as etapas desse processo, desde a pintura manual do tecido até a modelagem, o corte, a costura, depois eu bordei essa peça toda. E aí, quando ela ficou pronta, era um kimono essa peça, eu pensei, tá, ficou belíssimo, foi uma delícia produzir e participar de todas as etapas dessa produção, mas eu passei 1 mês e meio trabalhando nele, e agora? O que é que eu vou fazer com essa peça? Vou fazer outras? Vou fazer uma coleção de kimonos, talvez? Vou vender? Vou expor? Quem vai comprar essa peça? Por quanto? E aí caiu minha ficha. Eu percebi que cedo ou tarde eu estaria voltando para aquele mesmo lugar de antes, dependente de uma estrutura para produzir minhas criações. E eu queria trabalhar sozinha. Aí foi quando eu parei para pensar nas etapas que foram mais prazerosas na confecção desse kimono. E aí eu quis explorar outras possibilidades, primeiro com bordado, depois com a pintura, mas dessa vez sobre a tela, depois com desenho, e aí eu fui me encontrando ali cada vez mais. E meus primeiros desenhos, eles foram feitos a partir de autorretratos. Essa foi a minha escola. Eu desenhava de noite, tentando reproduzir as formas, as texturas de pele, de cabelo, luzes e sombras daquelas fotos. E naquele momento, ainda dando os meus primeiros passos, eu estava numa busca técnica mesmo. E eu me sentia atraída pelo realismo e o fato de estar isolada num apartamento no inverno de Berlim me fez recorrer ao meu próprio corpo, que eu conhecia muito bem, como objeto de estudo. E aí, todos os desenhos dessa série, eu optei por não mostrar meu rosto, por 2 motivos. Primeiro porque, por mais que eu estivesse me usando como modelo, eu não queria me colocar ali como um autorretrato. Não era sobre mim. E o segundo motivo era porque, em 2014, essa coisa do selfie no espelho, ele explodiu como um fenômeno comportamental mesmo. Então, era muito comum a gente se deparar com esse tipo de imagem na internet. E sempre escondendo o rosto, no caso, quando era uma nudez, né? E aí, assim, sem pretensão nenhuma, esses estudos eles deram origem à minha primeira série, que eu intitulei de Nude, que foi também quando a gente começou a usar esse termo nude para falar de fotos de autorretratos nus. E aí, em 2014, eu voltei para o Brasil, fui morar em Gravatá, no interior de Pernambuco, numa área rural, onde eu montei meu ateliê, o Criatório. Depois eu falo um pouco mais dele. E aí eu expus essa série nude em Recife, que, para minha grata surpresa, tive todas as obras vendidas na abertura. E aí foi quando eu entendi que essa podia ser um caminho, uma possibilidade para mim, realmente, de trabalho. E aí, ainda em 2014, eu fiz mais uma exposição que eu considero uma continuação desses estudos, mas dessa vez me desafiando um pouco mais em termos de composição e técnica. Em Blush, que é o nome da série, essas personagens elas ganham um cenário e objetos de cena
servem como um recurso para uma performance. Aqui já não era sobre posar simplesmente para uma selfie, eu estava explorando uma nova linguagem que passava também pela performance, de me colocar como um personagem. E olhando para trás, eu percebo que nessas 2 séries eu comecei um movimento de reapropriação da minha imagem. Eu também já trabalhei como modelo e como atriz, e a minha relação com a arte ela começou nesse lugar de musa, sempre como um objeto do olhar e do desejo masculino. E na época eu não tinha essa consciência, então, ainda que em Blush eu criasse, de certa forma, reforçando um conceito até estereotipado do feminino, eu estava me tirando desse lugar de objeto e me colocando como sujeito e assumindo essa narrativa. E eu considero que essas 2 exposições elas foram essenciais para me trazer segurança na minha trajetória, mas eu ainda estava muito focada em aperfeiçoar essa técnica e encontrar uma linguagem e meu estilo. E aí, em 2015, eu produzi uma série de retratos de amigas artistas e acabei me tirando desse lugar de protagonista das minhas obras. Eu entendi que, à medida que eu passei a me sentir inspirada e instigada a retratar essas amigas artistas, eu estava resgatando o conceito mitológico original de musa, sabe? As musas como deusas que tinham o poder de inspirar artistas nas suas criações. E esse conceito é totalmente diferente da ideia de musa, objeto de desejo de um artista homem, né, que muitas vezes usa o trabalho como um isca para atrair mulheres, como se fosse uma grande honra ser escolhida como musa de um artista. E aí, quando em 2015 eu comecei a retratar essas amigas artistas, além da zona do afeto e da profunda admiração pelo trabalho delas também, eu tomo consciência do quanto a representação de uma mulher artista por uma artista mulher passa por um papel político fundamental. E eu percebi que sempre havia um interesse sexual velado ou explícito dos homens ao retratar a nudez feminina. Então, depois de tomar de volta para mim a minha nudez e a minha sexualidade, eu senti que precisava ampliar esse olhar para outras mulheres e representar essa nudez com naturalidade e um modo de ser feminino que é completamente diferente, completamente dissociado da nudez sexualizada representada pelos homens héteros. Mas é importante dizer que eu não tinha uma intenção de discutir com essas obras os papéis políticos da mulher numa dimensão ampla. Eu, na verdade, estava sendo movida pelo interesse em me aprofundar nas particularidades das mulheres próximas a mim. E isso depois eu fui racionalizar, era por si só um ato que me envolvia em um processo micropolítico também, em se tratando de representação e protagonismo feminino. E aí, em 2016, eu segui fazendo alguns retratos. Foi o ano que eu voltei a morar em Recife. E aí, decidi começar a ensinar pintura e desenho. Acabei diminuindo bastante a minha produção nesse ano. Foi um ano em que eu me voltei mais para a minha espiritualidade. Foi um ano que eu comecei a estudar tarô, e que era algo que eu já tinha uma curiosidade, um fascínio muito grande. E aí eu decidi mergulhar mais
mais fundo nos estudos com tarô. E aí, em 2017, eu volto a morar em Gravatá. É quando, junto com meu companheiro, a gente funda o Criatório, que é um espaço voltado para residências artísticas, gravações sonoras e audiovisuais, e um espaço onde eu também realizo oficinas imersivas. E ali, mais uma vez, eu me vejo isolada na minha produção e precisando recorrer ao meu próprio corpo como ponto de partida para novas formas de representação. E aí foi quando, em um desses processos, eu criei essa obra da esquerda. E aí, enquanto eu estava trabalhando nela, eu percebi que ela me remetia muito ao arcano 12 do tarô, o pendurado. E que esse arcano, ele representava perfeitamente o momento que eu estava vivendo, que era um momento de suspensão, era um momento em que eu tinha uma sensação de estagnação com relação à minha carreira também, minha produção artística. E aí era um momento de resignação também. E aí tudo começou a fazer muito sentido para mim, porque era como se os meus estudos com tarô, eles estivessem começando a entrar inconscientemente nas minhas criações e falar comigo através delas. Então, a partir daí, eu comecei a produzir a minha série do tarô, que surgiu como uma expressão individual de uma experiência emocional minha. E as cartas, elas eram criadas na sequência em que surgiam em leituras pessoais e aí eram reinterpretadas de uma forma totalmente intuitiva. E é interessante perceber nessa pintura que representa o arcano 19, o Sol, que eu chamo de transmutação, como eu revisito a nudez, pintando mais uma vez duas amigas artistas, né, Juliana Lapa e Clara Moreira. Mas aqui eu percebo uma profundidade maior do que antes. Essa nudez que já se relacionava com a natureza, ela assume uma conotação de densidade existencial. Assim. Essas mulheres, elas assumem um papel de protagonismo ainda mais profundo, que a partir do momento que elas se tornam uma carta de tarô, elas são as personagens da jornada da heroína do tarô e acabam representando dessa forma uma história maior que é comum a todos. E aí, em 2019, eu me tornei mãe. Em 2020, quando meu filho completou 7 meses, veio a pandemia e o lockdown fez com que a gente interrompesse o contato com a nossa rede de apoio. E como eu amamentei meu filho por livre demanda até os 3 anos, naquele momento a pintura digital se mostrou a forma mais viável de criação e de produção para mim. Eu tinha meu ateliê ali na palma da minha mão, então era o modo mais prático e portátil que me possibilitava de trabalhar até mesmo enquanto eu amamentava meu filho ou enquanto ele dormia do meu lado de noite. E aí, em 2021, eu volto a pintar sobre telas, mas também sigo experimentando com as ferramentas digitais. Foi quando eu fiz essa pintura. Nessa época, eu passei a me sentir muito provocada pelos
comportamentos e interações sociais no mundo digital. Talvez porque durante a pandemia esses ambientes eles se tornaram ainda mais movimentados e performados. É bom lembrar que com as medidas de restrição, esse contato social era feito através do mundo virtual, então movida por essas questões e por nossos novos experimentos técnicos, eu passei a criar essas obras que dariam origem a essa série. E aí, além do exercício de discorrer sobre o narcisismo na atualidade, porque a Born to Be Loved é, em suma, justamente uma sátira desse comportamento, né, ligado ao narcisismo virtual, eu me via, de certa forma, revisitando e avançando questões sobre a vaidade, que eu abordei desde as minhas primeiras séries, só que a diferença aqui é que nessa série a vaidade ela não está ligada a um processo de empoderamento, né? É uma vaidade que aborda num contexto crítico, onde o excesso e a superficialidade fica muito mais evidente, né? E aí essas fotos são da exposição. Outra coisa que ficava muito evidente para mim era que essa solidão que a gente experimentou no isolamento, ela potencializou a necessidade de aceitação e de inclusão que já pairava, né, nesses ambientes virtuais. Mas as selfies, mais do que nunca, elas ocuparam um papel fundamental na construção da narrativa pessoal de cada indivíduo, acirrando cada vez mais essa disputa de quem ganha mais likes. E aí, navegando pelos feeds, eu me sentia mais do que nunca saturada por esse ambiente repleto de selfies. E passei a me sentir provocada a criar algo em torno desse complexo fenômeno que é o narcisismo contemporâneo. Essas são basicamente as motivações que me levaram a criar a série Born to Be Loved. E a maior parte daquelas pinturas elas foram inspiradas em imagens reais que a gente vê facilmente navegando pelo Instagram, né? Como eu já disse e mostrei, eu sempre tive interesse em autorretrato, mas para mim elas são muito mais sobre a forma através da qual queremos ser vistos do que o que somos de fato, né? Em tempos de redes sociais, a gente tem a possibilidade de criar a nossa narrativa, né, do jeito que a gente quiser, contar a mentira que a gente quiser e, assim, decidir a forma que os outros vão nos ver. E, enquanto isso, as pessoas navegam pelo Instagram desejando ser e ter a vida daquelas pessoas, quando na maioria das vezes aquelas vidas, rostos e corpos só existem no mundo virtual, né? E foram criadas buscando expressar uma certa superioridade em relação às outras pessoas. Os influencers, eles vivem em busca de experiências instagramáveis, né, das quais as suas escolhas elas acabam sempre passando por essa métrica: as suas roupas, o restaurante que vai frequentar, o prato que vai pedir, o destino das férias, etc. E aí eu fico sempre me perguntando se ali as pessoas elas vivem aquelas experiências de fato, né? Parece que não. Então, são rostos e corpos que numa assustadora maioria são harmonizados e cada vez mais parecidos com os filtros, como se aquele fosse o novo espelho. E, enfim, é uma saga cada vez mais comum sobre um ideal inalcançável.
E aí, do final de 2022 até hoje, eu venho produzindo a segunda edição do tarô. Eu recomecei em um momento em que meus estudos eles estavam mais avançados e eu me sentia muito mais preparada para criar com mais propriedade e embasamento teórico. E a criação dos arcanos continua seguindo uma sequência que constrói uma narrativa muito pessoal. E esse novo tarô ele surgiu de um convite da editora portuguesa Urucum. E ela resultará em 22 pinturas que compõem meu próprio baralho. E no ano passado eu comecei a atuar profissionalmente como taróloga, então essa vivência através das experiências de terceiros também ampliou muito o meu olhar para a criação dos arcanos. E aí, para finalizar, paralelamente a esse trabalho, eu, em um momento de mudança, em que eu estava voltando a morar em Recife, eu precisei voltar por conta da escola do meu filho, então não foi exatamente uma escolha, foi mais uma necessidade mesmo, e foi muito estressante. E aí eu me senti motivada a criar algo sobre minha experiência como mãe, e os desafios que eu enfrento com essa maternidade. Então, é uma série que fala muito de cansaço, de exaustão. E foi uma forma que eu encontrei de ressignificar e curar algumas dores trazidas por essa condição de mãe artista. E de reconhecer e conhecer essa nova pessoa que surgiu junto com a maternidade também. É isso. Obrigada. Agora a gente vai conversar com a Jaine Muniz, que é do Espírito Santo. É uma artista visual, educadora e pesquisadora, graduada de Artes Visuais, licenciatura na Universidade Federal do Espírito Santo, e em seu trabalho constrói narrativas abstratas com os elementos da Terra na busca por uma reformulação da existência humana, fora das categorias que delimitam raça e gênero, compreendendo corpo e paisagem como ferramentas cruciais para a construção de uma linguagem visual que intersecciona humano e não humano. Faz uso dessas matérias numa prática multidisciplinar a fim de encontrar possibilidades outras de ser e estar no mundo. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui em Fortaleza, saindo do Espírito Santo para poder trocar um pouco também. Acho que a gente está no Sudeste, mas a gente também tem essa sensação de não fazer parte do Sudeste e poder sair também de lá e construir esses outros diálogos é muito importante para a gente também. E eu queria agradecer ao Banco do Nordeste por criar essa oportunidade também. Acho que a proposta da mesa, eu acabei pensando um pouco sobre essa questão do corpo, né, do que a gente está falando e desse lugar próprio onde cada uma está inserida com o seu trabalho. E eu resolvi trazer o trabalho que está aqui na exposição e que, na verdade, ele não é assim... Visivelmente, ele não tem o corpo em evidência, mas ele passa um pouco por essa minha trajetória também, que vai dialogar
com o começo da minha produção, que começou na performance, e como que isso se dialoga assim com o que está aqui hoje, né? Então, o trabalho que está presente aqui na exposição é o Duplo, que é uma série de colagens, e Nada do que Sinto é Navegado por Águas Rasas, que é uma pintura. E aí, acho que trazendo um pouco também dessa... que não é uma tentativa de criar um linho, um fio, assim, não é uma narrativa linear. Acho que como a vida também é uma contagem assim, de um movimento meio espiralar das coisas. Então, esses dois trabalhos, né, são de 2021, mas eu vou voltar e retornar e continuar para poder tentar dar uma contextualizada no que o trabalho fala, né? E a minha produção, ela começa, como eu falei, na performance. Ela vai primeiro tentar entender esse meu lugar do meu próprio corpo dentro da faculdade fazendo artes visuais e quais eram as possibilidades assim do que eu poderia falar com a arte. Acho que, de certa forma, a arte sempre esteve muito presente na minha vida, mas, principalmente, sendo uma estudante, pensando arte, pesquisando arte, existe um certo movimento assim, de tensionamento das possibilidades do que a gente é possível mesmo e do que o nosso corpo é possível de fazer e de falar dentro desse espaço. Então, no começo eu estava muito preocupada em criar cuidado para mim mesma, assim. Estava muito perpassada por situações de violência e racial, principalmente, e de gênero, e que me afetavam assim nesse momento, né? E aí eu fiz um curso de modelagem do vestuário e a minha produção pensava esse lugar do corpo e da vestimenta como uma possibilidade de aparição no mundo mesmo, né? Como que a gente se mostra para o mundo e o que ele representa. Então, eu fiz essa performance... Eu fiz essa foto performance, né? Onde eu construí eu fiz uma costura de folhas em partes do corpo e eu queria ver essa tomada de folhas do meu corpo e principalmente sentir como é que isso seria, né? Como é que a ação pensada seria sentida mesmo. E aí é muito interessante, assim, foi interessante para mim e principalmente essencial ter passado por essa performance e essa seguinte, que é Quantas Vezes Quis Morrer Quando Não Pude Falar, que foi uma outra performance pensada também em deixar na terra as violências do que me perseguiam, assim, que eu sentia que me perseguia. E nessa performance era o meu intuito de criar mesmo um espaço na terra, de cavar mesmo esse espaço na terra onde eu pudesse deitar e me cobrissem de terra. E aí, em ambos os trabalhos, para mim, depois foi muito confortável assim, olhar para esse lugar do sentimento da performance e de como que ali era um lugar bom de se estar, assim, que eu, na verdade, não estava falando de violência mais, que a minha ação, ela, na verdade, já estava falando do cuidado, e esse cuidado que estava muito relacionado a esses elementos. Então, primeiramente veio as folhas e depois veio a terra, e de como que era confortável estar nesse lugar. Mas também esse trabalho foi muito divisor, assim, porque eu comecei a perceber como que as outras pessoas também viam o meu trabalho e essa devolutiva de como que elas olhavam, né? E aí era sempre um lugar de muita angústia, porque até mesmo quem me ajudou sempre foram pessoas muito queridas, amigos e artistas que me ajudaram a fazer os trabalhos. E aí nessa performance eu estava, depois que eu já tinha deitado e eu estava lá embaixo, assim, eu fui coberta de terra e só tinha a boca e o nariz livre. E aí os meus amigos pediram, eu falei assim, Jaine, levanta daí, tipo, tá dando agonia da gente te ver aí.
E eu falei assim, gente, não foi agoniante, né? Foi, tipo, bom. Eu queria saber como é que era se prolongar nessa sensação. E aí, que foi percebendo esse lugar da marca que o meu corpo já insere em qualquer lugar que eu tô, assim. E como que também o meu trabalho, ele vai sempre ser esse marcador quando eu tô presente. E isso me incomodou, porque eu não conseguia, e às vezes ainda não consigo falar do lugar do prazer e do sentido de ser bom ter essas relações sem falar dessa marca do que está visível, assim, sem falar da marca racial e sem falar da marca de gênero. E aí foi que veio a pandemia, e eu acho que foi um movimento assim muito distante, né? Que a gente foi tensionado a viver também muito longe das pessoas. E aí eu me reconectei com o mar. Lá eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, e acho que toda a região, assim, a maior parte da região metropolitana de Vitória, ela é muito próxima do mar, né? Então a gente tem quem cresce, quem, né, nasce por lá e vive muito, tem essa relação muito forte. A visão do horizonte, esse litoral, ele está muito presente assim no nosso caminho, né? E eu tenho muitas memórias afetivas também de muito pequena tendo essa relação com a água. E aí foi nesse movimento que só existia a única possibilidade de sair de casa e ter um momento bom assim durante a pandemia foi indo para a praia, porque era o lugar aberto, né? Era o lugar possível de se estar. E aí que, de novo, ainda nesse movimento entre ser artista, ser pesquisadora, estar dentro da universidade, pensando esses meus próprios movimentos e os movimentos também de outros artistas negros dentro da cena, a primeira vez que eu entendi que eu existia um interesse em estudar sobre o mar sempre veio olhar o Atlântico e toda a história do tráfico negreiro e toda a história de que o Atlântico remete a gente quando a gente pensa nesse histórico colonial que a gente ainda vive, né? E aí, quanto mais eu ia criando essa relação de que realmente foi um compromisso, e até hoje é um compromisso, assim, de qualquer lugar que eu tô, se existe um litoral, se existe uma praia próxima, eu vou fazer esse movimento de estar indo, de estar presente, para poder entender qual é realmente o movimento, o porquê do chamado, assim, né? E aí que o quanto mais eu fazia essa relação e eu criava essa relação do corpo que ia e que estava presente, que escrevia sobre, que pensava, que sentia, eu comecei a me ver água também. Então, me ver muito no movimento. Era o movimento da onda, que às vezes é muito revolto, o movimento do próprio mar, mas às vezes também um outro movimento que é mais sereno, dependendo do tempo, dependendo da paisagem. E aí eu me vi nesse lugar de percepção de mim mesma, assim, né, dentro desse meu interesse. E aí que esse trabalho ele vai surgir nessa movimento de me entender, mas também entender essa dualidade entre o céu e o mar, e essas sobreposições, essa tonalidade, essa cor, mas esse horizonte também que sempre foi muito esse lugar da possibilidade. Acho que sempre foi esse lugar do além, assim, né? E do mistério também, principalmente. E acho que o mistério também me chama muito de não ser um lugar muito definido, mas é sempre esse imaginar, né? Então, principalmente imaginar outras possibilidades de poder existir para além do que é a marca, era o que sempre foi mais interessante para mim. E aí, pensando nesse lugar, eu vou começar a pensar também nessas possibilidades de intervenção no espaço e também de possibilidade de
ver as outras pessoas interseccionadas por essas sobreposições, de que eu vou trabalhar um pouco nos trabalhos, né, em duplo principalmente, e aí eu vou fazer essa instalação, que era o Ser Horizonte, que ele vai surgir dessa série de pensar esses espaços de uma desmaterialização humana, que é justamente pensar essa desmaterialização da cor e da presença com esse encontro do que a gente vê, né? E aí, trazendo um pouco também desse lugar do encontro, que é muito presente, assim, e que desse movimento de pensar essa tensão que existe entre essa produção em arte, mas também esse lugar muito difícil, assim, às vezes, para a gente de criar encontros dentro da arte, quando a gente fala de arte nesse lugar de instituição mesmo, nesse lugar de instituição de uma modernidade que vai só pensar em nomear e encaixar os corpos em certas estruturas. E aí uma das possibilidades que foi surgindo assim, junto com o meu trabalho, mas também o trabalho de várias pessoas que sempre estiveram junto comigo, sempre foi pensar o encontro, né? E o que era possível de fazer para além de um trabalho, porque acho que quando a gente vem para uma exposição, o trabalho está ali e ele não traz o contexto todo de como ele chegou naquele momento ali, né? Então, no ano passado, eu realizei uma residência junto com uma querida amiga, Matheusa Moreira, que também é lá do Espírito Santo. E a gente fez essa residência, foi um projeto do Funcultura, que foi aprovado, e a gente morou durante 4 meses numa cidade que também faz parte da região metropolitana, ali de Vitória, que também é costeira, mas ela é um pouco mais afastada assim do centro, onde acontecem os maiores movimentos, assim, né, culturais e tal. E é um bairro muito pequeno, onde a relação que se cria ali é a relação com o rio, é a relação que se tem com o mar, são com os pescadores, são muito próprio de quem mora ali, né? E aí a gente se propôs a estar nesse movimento contínuo de criar essa relação íntima, de fato, com esse elemento, esse mar, que sempre chamou muito a nossa atenção, que sempre foi de interesse, que sempre teve muito presente na nossa vida. E aí, acho que não só a relação que a gente criava com o mar, mas também a relação que a gente criava com as outras pessoas foi muito importante, para a gente entender também como as nossas águas individuais também se misturavam com as águas das outras pessoas que iriam visitar, ou da gente que morava ali naquele espaço. Então, foi muito importante para a gente levar as pessoas e trazer e convidá-las a estarem ali nesse processo de produção, mas não uma produção pensada especificamente para ser exposta ou pensada para ter um retorno definitivo, mas de forma para poder fomentar esse encontro de afeto mesmo. E aí a gente conseguiu fazer várias ativações assim com as pessoas que estavam ali. A gente fez essas caminhadas, essas idas para o mar, para poder entender mesmo que não era só o nosso trabalho que era a necessidade de estar em evidência, assim, era muito mais o que a gente se construía no coletivo ali, né? Então, foi muito importante para a gente perceber esse lugar e também eu perceber esse lugar da minha própria produção, de como que ela vai vazando mesmo para outros sentidos e outras pessoas também, como que ela vai de encontro. Essas fotos, essa sou na esquerda, sou eu e a Madeusa, e quem tirou essas fotos foi a Castiel Vitorino, que foi a nossa mentora na residência, mas que antes de ser nossa mentora já era uma grande amiga e continua sendo uma grande amiga.
E que foi também muito importante para a gente criar essa relação mesmo de confiança, assim, e de como que vai surgindo essas possibilidades de a gente realmente falar sobre esse entrelaçamento de arte que se mistura com a vida também, que é só mais uma extensão da vida. Então, uma das coisas que a gente conversava muito e que sempre foi muito presente, já estava antes, mas que veio depois da residência também, foi esse lugar da atenção muito cuidadosa, assim, para o que estava próximo da gente. Então, era tanto a relação uma com a outra, fazendo uma comida, ou estendendo um pastel, assim, para poder fazer um desenho, ou só ter atenção de quando estava indo de bicicleta para poder comprar um pão, olhar para ver como é que o rio estava e como é que ele se modificava e como que ele acompanhava também esse fluxo que a gente também estava vivendo. Então, acho que eu finalizo assim com esse compilado de visualidades e que é uma coisa muito presente, assim, tanto, né, nessa trajetória que ela é misturada, mas que ela vai estar muito presente, muito pautada nessa honestidade com esse sensível, que é muito acompanhado da própria vida mesmo. É isso. Obrigada. Bom, agora... Bom, não, você não. Sim. Agora a gente vai falar... A gente está com o tempo apertado, porque a gente começou mais tarde um pouco, mas eu vou apresentar a Sânzia e a gente abre para as perguntas direto, porque... para não atrapalhar a programação seguinte também. A Sânzia Pinheiro, do Rio Grande do Norte, doutoranda em Educação e mestre em Ciências Sociais pela UFRN, integrou diversas comissões de seleção. Fez parte do comitê curatorial do programa Rumos Visuais, Itaú Cultural, membro do colegiado de artes visuais MINC, participando da elaboração do Plano Nacional de Artes Visuais, 2010-2012, coordenou o setor de artes visuais da Fundação Cultural Capitania das Artes, de Natal, entre 2009 a 2011. Coordenou também 2 edições do Salão de Artes Visuais de Natal. Realizou diversas curadorias, que eu acho que ela vai falar um pouco sobre elas, então eu nem preciso citar. Isso, porque agora ela fez vários cursos, mas enfim, eu fui apressar aqui, me atrapalhei na fala da Sânzia, mas ela por si vai... Bom, então acho que é boa noite já, né, para todos. Eu quero agradecer a Jaqueline e a Cecília, não é, que estão nessa grandiosa batalha de fazer essas aquisições e levar essas exposições a todos os estados e com esse seminário, né, com esse momento reflexivo, que isso é uma coisa muito, muito bacana. E, assim, eu não trouxe imagens, um PowerPoint, porque eu não tive como organizar de uma maneira... Eu não tinha todas as imagens do que eu vou falar, então eu achei que não seria legal colocar, não trazer imagem. Eu trouxe um vídeo que a gente vai ver em algum momento aqui, uma parte de um videozinho. Então, assim, a minha família, ela toda teve sempre artistas em várias gerações. Meu avô era sanfoneiro, minha avó era parteira, benzedeira. Eu tenho tios que são artistas plásticos, artistas visuais, né? Eles dizem que são artistas plásticos. E tem uma irmã que é artista visual, que é Sayonara. Acho que algumas pessoas conhecem aqui, Sayonara Pinheiro. Então, só que essa entrada no circuito, nessa pessoa que está aqui agora, ela se dá na dissertação, no processo do mestrado. Então, no mestrado, eu trabalhei na interface arte e ciência e com uma assertiva de Ilya Prigogine, que é um físico-químico, que dizia ser a arte a metáfora da ciência do século XX. Esse físico-químico, ele diz...
constrói essa assertiva a partir da teoria que ele desenvolve, que são as estruturas dissipativas, no campo da termodinâmica, e ele vai pesquisar, afirmar que todo sistema vivo ele se mantém estável, afastado do equilíbrio. E esse sistema vivo, ele sofre pequenas flutuações e existem dois conceitos que ele vai se aprofundar, que é a irreversibilidade e a imprevisibilidade. Então, eu fui trabalhar isso lá com J. Medeiros e Sayonara Pinheiro, na produção artística deles. E aí, eu me deparei com J. Medeiros, que é quem eu vou falar um pouco mais aqui. Então, J. Medeiros é um artista. Eu comecei a fazer uma pesquisa com o arquivo de J. Medeiros, que é um artista dos anos 70, não é? E ele teve uma atuação significativa nesse momento, na década de 70, quando o Brasil estava instituindo, as universidades estavam instituindo os NACs, os Núcleos de Arte e Cultura, ou Núcleo de Arte e Arte Contemporânea, né? Na Paraíba é Núcleo de Arte Contemporânea. Lá no Rio Grande do Norte, infelizmente, ficou Núcleo de Arte e Cultura, que isso foi um grande problema. E aí J. Medeiros ele consegue criar no Núcleo de Arte Contemporânea um setor de multimídias. E ele consegue fazer, ele entra no processo, então, que a Fabrícia Jordão desenvolveu uma tese sobre que esses núcleos eles vão contribuir com a institucionalização da arte contemporânea. E ele leva Paulo Brusque, Olho de Freitas, Paulo Sérgio Duarte, vão fazer oficinas, palestras. Ele leva várias vezes o Haroldo de Campos. Então, ele é um ativador, um articulador da arte contemporânea por vários anos, não é? Eu encontrei vários convites do Frederico Moraes para J. Medeiros, para as performances, os festivais de performance que o Frederico Moraes organizava no Rio de Janeiro. E o J. Medeiros também, na década de 70, existia um jornal no Rio Grande do Norte chamado A República, que tinha um suplemento chamado Contexto, que era um suplemento cultural. Então, ele é convidado, ele é muito precoce, com 17 anos, ele entra para a editoração desse jornal, desse suplemento, e aí ele estava ali, porque esse contexto aí, o que é que está acontecendo, né, também. Aí você tem a Arte Correio, né, que cria uma grande rede de troca, uma forte rede internacional de troca. E aí esses artistas eles não estão trocando apenas os postais que a gente conhece da Arte Correio, né, mas as revistas de invenções, que eram convocatórias, que ele pedia 200 trabalhos em papel, e depois ele transformava esses papéis, eles compilavam esses papéis, organizavam em 200 exemplares, né, e distribuía para instituições, para as pessoas. Então, existia o J. Medeiros, ele tem, não é, um papel muito necessário, importante dentro do circuito, dentro da existência. Eu não vou dizer nem circuito, porque a gente não tem circuito. Dentro da existência da arte contemporânea no Rio Grande do Norte. Não é? E aí, ele também faz cria um grupo que ele vai chamar de Denunciarte. Então, ele pega um papel, um A4, e colocava sempre ao redor o que naquele momento o grupo estava discutindo, e distribuía para as pessoas para que elas criassem alguma coisa ali em cima. Então, era sempre, por exemplo, a barragem Armando Gonçalves, no Rio Grande do Norte, que era um problema. Então, eles vão para a cidade e distribuem papéis com as pessoas e reúnem essas pessoas para pensarem o que significava essa barragem na vida deles. Então, eu também encontrei, nesse mesmo processo do mestrado, o Falvi Silva, que é um artista também J é dos anos 70, e Falvi Silva é dos anos 60, que também constrói essa rede de circulação, não é, da Arte Correio, participa da primeira Exposição Internacional da Arte Correio
organizada pelo Clemente Padim. E Falvi Silva, ele também vai participar de um movimento que vai acontecer na década de 60, que chama Poema Processo, liderado por Vladimir Dias Pino. E que esse Poema Processo ele vai ser inaugurado simultaneamente, é uma exposição simultânea no Rio de Janeiro e em Natal, e vai ser inaugurado no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Né? O Poema Processo era uma radicalização, que o Vladimir, eles chamam assim, da poesia concreta. Né? O Vladimir Dias Pino queria radicalizar total a palavra. Não é? Então, eu falei tudo isso assim para vocês entenderem, chegarem um pouco próximo desses arquivos. E aí o que aconteceu? É tão engraçado, porque por mais que eu fuja dessa lamúria, mas não dá, porque ela existe. E ela é muito forte. Então, o que aconteceu? Então, o J. Medeiros, quando eu fiz a pesquisa, ele tinha, assim, na casa dele, umas 2 salas com revistas, livros, arquivos, pastas. E aí, ele decidiu fazer uma doação para a universidade em comodato. Então, eu ainda passei 2 anos lá, higienizando com ele, organizando esses trabalhos. E aí o MINC lançou um edital, que era a Cultura nas Universidades. A UFRN ganhou esse edital, foi selecionada. E aí a pessoa que organizou, ela fez um guarda-chuva e vários outros projetos estavam lá dentro. A gente organizou um projeto também, eu e Isaías Ribeiro, um artista que está aqui nessa exposição, de fazer uma higienização, uma exposição, um catálogo, essa coisa toda. Bem assim, direitinho, né? Com papel pH neutro e pasta, etc. Só que a mentalidade do meu estado é barra pesada. Esse projeto não aconteceu porque eles acharam que J. Medeiros não era necessário, né? Não aconteceu. O projeto ele foi contemplado, mas ele não aconteceu. E aí esse arquivo, ele simplesmente ele tem alguns postais, alguns trabalhos dentro do NAC, desapareceu e bom, eu não sei o que aconteceu com esse arquivo de J. Medeiros. Então, acontece que em 2016 nós fizemos, o Márcio Arunos convida a mim e a Fabrícia Jordão para fazer uma exposição de J. Medeiros e Falvi Silva no Centro Cultural Banco de São Paulo. No Centro Cultural São Paulo. E aí nós realizamos essa exposição, que foi muito interessante, não é? J. Medeiros como esse sujeito articulador e promotor, que promovia essa institucionalização da arte contemporânea, porque a gente não encontrava mais trabalhos dele. Né? Eu acho que quem tem muita coisa deve ser Paulo Brusque, Andejara Lisboa, porque eles andavam sempre juntos, né? Era o triângulo amoroso, Rio Grande do Norte, Recife e a Paraíba. Deve ter muita coisa. E o Falvi Silva, ele vendeu o trabalho dele, vendeu todo o arquivo dele para a Galeria Superfície. Né? Então, eu estou trazendo isso aqui também para que a gente... Eu acho que é muito, muito importante todo esse movimento, não é? Mas a gente tem uma memória e a gente tem arquivos, e essa narrativa da história das artes visuais brasileiras, ela precisa ser recontada, e nós, do Nordeste, precisamos narrar a nossa história, né? Antes que... Então, porque os sudestinos estão levando tudo para lá, né? Pois é, e levam tudo para lá. Então, eu passei aí pelo Conselho, o Beto falou aí, do Plano Nacional de Artes Visuais, né, que foi um momento assim, muito importante. Eu acho que esse Plano Nacional de Artes Visuais ele foi escrito, ele é resultado de um processo de mais de 10 anos, eu acho, que o Chico Chaves vinha discutindo com vários artistas do Brasil inteiro,
E porque nós fizemos a redação, ela foi uma revisão desse documento que ele tinha, e é interessante se só um adendo. Esse plano foi iniciado em Recife, foi idealizado em Recife, e a partir de Recife foi aplicado em todos os estados do Brasil. Isso é uma informação importante, tanto que agora o nome da... E agora o nome do plano se chama Roberto Peixe, que foi ele o idealizador. Acabou de sair essa notícia, inclusive, agora no encontro. Bom, mas eu acho muito importante, principalmente os gestores, tomar conhecimento desse plano, porque ele é muito rico em todas as linhas, em todos os setores da constituição desse sistema de arte, não é? Ele passa por aí. Então, eu coordenei, organizei algumas exposições de arte, não é? Escrituras e Existências, que era uma exposição de livro de artista, e Diálogos às Vistas, não é? Esse Diálogos às Vistas era que partia do livro do Muniz, que é A Invenção do Nordeste, e de uma provocação de um filósofo chamado Pablo Capistrano, do Rio Grande do Norte, que ele diz que o Rio Grande do Norte não tem dentro, não é? Porque existe uma formação natal até a década de 80, 70, 80, não era tida pelos próprios potiguares como a capital do Estado. Então, essa exposição ela foi um processo de discussão com os artistas que participaram dela, e tanto entre eles quanto com essas ideias que circulavam de reflexão sobre o que é esse Estado, esse Rio Grande do Norte, não é? E o que é esse dentro que ele não tem, que eu acho que não tem mesmo, porque parece que é Luiz, é uma coisa novidadeira que chega rápido e sai como as dunas. Então, em 2005, existiu lá um movimento chamado M8M, que nós organizamos uma residência, não é? Era um movimento bastante forte, porque como não tem uma política pública, então os artistas, eram mais de 30 artistas, eles se juntaram e começaram a fazer coisas. Então, não eram artistas que produziam arte contemporânea, era todo mundo. Então, eles faziam intervenção, articulavam instituições, e nós fizemos uma residência, que foi uma semana, em 2005. Dessa residência participaram vários artistas, Mariana Smith daqui, o Lorival Cuquinha, Aslan Cabral, a Rodrigo Braga, Clarissa passou por lá, a gente convidou o Chico Chaves, Leonor Amarante. Então, e nós fizemos um seminário, uma discussão, e foi muito bacana esse M8M. Então, é esse vídeo, em 2021, com a Lab. Então, eu e a Pedra Costa, que também participava desse núcleo, nós organizamos um vídeo que diz um pouco, que apresenta um pouco essa residência. Fala do movimento, mas a partir dessa residência. E é interessante quanto a ausência das políticas públicas, elas atingem e elas enfraquecem a produção, porque nessa residência, alguns trabalhos, então, essas questões que hoje estão muito fortes, elas estavam lá. As dissidências sexuais, as questões indígenas, as questões de racialidade, estavam naquela exposição colocada pelos artistas de lá, de Natal, não é? Então, eu queria... eu vou exibir aqui um pouquinho desse vídeo, que são... Você pode soltar. Agora, só um momento. Assim, quem é sensível a luzes que piscam muito e rápido,
É bom não assistir esse vídeo, porque tem muita luz piscando. É porque nos informaram que tem gente que não tem problema com isso. Pode soltar. O movimento chegou para mim de uma maneira muito interessante, quando várias pessoas que divergem em pontos específicos conseguem convergir para criar algo realmente efetivo e transformador. O M8M para mim, né, foi o meu ninho, né, o meu berço, né, o meu espaço, né, coletivo, obviamente, né, de experimentação. Lá em 2004, se eu não me engano, eu, Alvinho, Mariana, não foi? Chega, né? A Diana foi do Ceará, mas eu e o Alvinho saímos de Olinda de carro para ir encontrar vocês nesse festival de arte do M8M. E o M8M foi o lugar onde saí do bidimensional, né? Eu acho que eu tinha 18 anos. Eu acho que no M8M eu devia ter 18 ou 19 anos. Uma coisa muito bacana que acontecia nesse grupo, apesar de ter alguns conflitos, né? Uma coisa maravilhosa, que é essa coisa de aceitar todo mundo, né? Não tinha uma pergunta se você pode fazer, se é legal o seu trabalho, se não era legal, se não existia isso. O M8M eu vejo mais como era tipo uma oficialização de um coletivo, de um grupo, porque o nosso grupo, gente, ele era muito underground, ele era muito livre, ele era muito grandioso, espalhado. E o M8M era mais uma coisa mais filtrada, mais concentrada. Era um caos, era muita loucura junta, mas era muito incômodo, era muita inquietação para a gente não cair nessa zona morta de acomodação de como era visto o artista, a arte dentro do Rio Grande do Norte de Natal. E foi no M8M que eu tive o estímulo, né? O estímulo de começar a botar para fora minhas ideias. Por mais que eu fizesse teatro e dança, né? Sempre eram coisas que eram ideias de outras pessoas. São 30 minutos, é só uma olhadinha. Então, assim, a Pedra Costa, ela é uma artista que sempre teve o corpo como trincheira, né? Sempre o trabalho da Pedra Costa foi a partir do próprio corpo. E aí, antes de ir para Berlim, ela participou de um salão, do 13º salão, que o Solon estava na comissão de seleção. O Solon e o Márcio Arum, e aí eles selecionaram o trabalho da Pedra, que era uma performance onde ele tirava o texto católico do cu, né? E aí é uma luta mesmo, porque esse momento foi bem complicado. Eu estava na fundação, e aí, quando eu olhei que vocês tinham selecionado,
Eu disse assim, vai dar problema, eu pensei. Aí eu disse, eu vou apresentar, eu pensei, vou apresentar o resultado da seleção para o presidente da fundação. Aí eu apresentei, ele não disse nada, não, me mandou falar com o jurídico. Aí apresentei para o jurídico. Aí o jurídico falou que eu tinha que não podia acontecer naquele espaço. Aí eu peguei esse mote dela, eu disse, nesse espaço físico. Aí ela disse, não pode acontecer nesse espaço físico. Aí eu falei com uma cabeleireira que tinha um café-salão pertinho, que era bem legal. Aí ela amou, e então, na mesma noite, a gente fez a abertura lá, e depois todo mundo desceu para a Pedra fazer a performance dela, que foi maravilhosa, né? Depois teve Aí, claro, ele foi bem atingido, né? E o gabinete da prefeita, o chefe de gabinete ficou muito incomodado e ligava para a imprensa dizendo que não iam pagar, e aí a imprensa ligava para mim, eu dizia que não tinha nenhum problema burocrático, estava tudo certinho. Eles perguntavam, mas vai pagar? Eu dizia, não. Aí eu dizia assim, não, está tudo certo aqui. Eu não dizia a palavra não, eu dizia, está tudo certo, burocraticamente não tem nenhum problema. Sei que eles terminaram pagando, né? Então, assim, que é meio essa existência nossa, é meio essa luta mesmo de trincheira, né? E aí, eu vou pular aqui, não é? Por conta desse tempo, e depois a gente pode conversar. Teve uma repercussão nacional. E ele recebeu muita ameaça de morte, né? Passou um tempo andando todo encapuzado, né? Foi. Então, eu passo... a gente está sempre inventando coisas, né? E agora chegou lá essa expansão, não é, do CCBNB, que essas duas últimas exposições que eu fiz, com aporte do CCBNB, que foi tornar-se outro, e modos de ver e modos de ser vistos, que são duas exposições coletivas que eu parti do Michel Foucault, né, que ele se considera muito mais um experimentador, que eu acho que como os artistas se consideram um experimentador, e os artistas eles se lançam, né, e eu acho que hoje, nesse momento que nós vivemos agora, se lançam nesse desafio de tornar-se outro. Não é, de mover o corpo. E a exposição tinha uma coisa assim, da pessoa mover o corpo com umas caixas que Cláudia Moreira fez. Ah, tá bom. E algumas outras obras. E tanto uma exposição quanto a outra, elas se voltavam para esses regimes de visualidades que são construídos, né, e que nós somos criados dentro deles para ver de uma determinada maneira. Todas as vezes que eu vou falar que tem tempo assim, eu fico agoniada. É isso, obrigada. Desculpa. Eu não vou também, eu vou abrir perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer às nossas convidadas, porque o nosso tempo é curto mesmo. A gente demorou muito para começar, e por isso... Alguém? Não? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. E, Sanzia, eu acho que a gente tem muito o que discutir ainda aqui hoje e amanhã, e essa conversa não termina aqui agora. Essas experiências precisam ser ouvidas e discutidas, principalmente do que aconteceu. A nossa memória recente ela é muito importante para que a gente se mantenha no futuro. Principalmente o Nordeste, que a gente vê nesse momento. Será que a gente está sendo saqueado novamente, né? Que está indo para o Sudeste, toda essa memória, arquivos importantes. Tivemos E além dos museus do Rio de Janeiro também, a gente tem acervos maravilhosos de artistas importantes
paraibanos, pernambucanos, enfim, nordestinos que estão nos museus do Rio e São Paulo e galerias também. Então, esse é um ponto bem interessante para a gente. É muito pouco, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Bom, obrigada. E Jaqueline já está ali. It's the when it came, so the black is about.